Bora realizar aquela viagem incrível sem medo de falar inglês? Hello everyone, welcome to English na Mira Experience. E eu estou muito feliz de você ter dado esse passo a mais para você aprender a falar inglês, participando desse evento que vai rolar durante toda essa semana. E para você que está me conhecendo agora, eu sou a Bruna Reis, idealizadora do curso English na Mira, que é um curso voltado tanto para você que quer sair do nível 0 do inglês e chegar ao Bye, I'm going to United States, quanto para você que já estudou inglês, porém sente que o seu inglês é travado, sente que ele não se desenvolveu da forma como você esperava. E para você me conhecer um pouco melhor, deixa eu te falar, eu fui professora desde baby aos idosos, também trabalhei como intérprete, sem falar nos inúmeros abstracts que eu fiz e acabei perdendo as contas de quantos. Eu fui professora do ensino regular, que foi do fundamental, e do médio também, e ainda arrisquei a dar aula para os pré-vestibulandos de lá. Sem falar nas minhas experiências de viagem e nas experiências que eu tive conhecendo atores internacionais e me comunicando com eles. Isso vocês podem comprovar lá no meu Instagram, BrunaAntunes88, e eu convido você a conhecer um pouco melhor do meu trabalho por lá também. E eu não sei se eu mencionei, mas também tem as viagens incríveis que eu realizei ao redor do mundo, e que o inglês foi extremamente necessário e que o inglês fez com que eu conseguisse desenvolver amizades e desenvolver conversas incríveis com outras pessoas. E afinal, o que é o English na Mira Experience? O English na Mira Experience é a porta de entrada para o seu magnífico caminho no ensino do inglês, na verdade, no aprendizado do inglês. Aqui vai ser o nosso momento de degustação para você ver como é que funciona a minha didática, para ver como é que funciona a questão do meu conteúdo. E aí sim você vai bater o martelo e dizer: eu quero ser aluno desta professora, eu quero que ela seja a minha teacher. O é um evento que vai rolar durante toda essa semana, vão ser 3 dias em que eu vou te trazer um contexto, e dentro desse contexto eu vou contar algumas situações específicas, situações em que a gente passa e que é extremamente necessário o inglês para a gente se sentir independente em relação à língua. E por que eu trouxe esse contexto de viagem? Bom, porque as pessoas buscam muito a língua inglesa, estudar o inglês para poder viajar, seja a trabalho, seja de férias, seja para whatever, para o que for. As pessoas querem desenvolver o inglês para se tornarem independentes, para conseguir transformar aquela viagem em algo agradável e não um pesadelo, por não saber se comunicar. Então, para o primeiro dia, eu vou começar a nossa incrível viagem pelo começo, que é onde? Lá no aeroporto, que eu vou mostrar algumas situações em que eu passei e que eu notei que era realmente extremamente necessário o aprendizado na língua inglesa. Afinal, foi o inglês que me salvou de vários perrengues durante essa viagem em específico. No dia 2 eu vou falar sobre a situação de hospedagem e como eu consegui desenrolar, que foram as questões de check-in, saber se era hostel ou se era um hotel que eu ia ficar, e enfim, são situações de hotel. E já no terceiro dia, agora sim a gente vai viver a experiência que é fazer uma viagem dos sonhos, que é realizar aquela viagem que você tanto quis durante a vida. Para conhecer museus, conhecer as ruas mais badaladas, conhecer bares, conhecer pessoas, enfim, viver o lugar. Agora sim, sem mais delongas, let's study! E é isso aí, mala pronta, partiu! Gente, deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha experiência em relação à minha viagem mais incrível do mundo, que foi conhecer a França. Bom, gente, em 2019 eu realizei o meu sonho de viajar para a França e ainda de quebra consegui conhecer Amsterdã e Portugal. O meu voo saiu de São Paulo e ele foi direto para a França. Até aí tudo bem, né? Por quê? Porque o português estava mandando ver e não tinha problema algum. Mas quando eu cheguei em terras europeias é que eu fui perceber que o negócio estava começando a ficar sinistro. E para esse primeiro momento eu escutei algumas palavras que eu considero extremamente necessárias. E para esse primeiro momento eu escutei palavras que eu considero primordiais para a gente conseguir começar a desenvolver a nossa viagem sabendo se comunicar. Para começar, nós temos o connection. Connection era a conexão que eu iria fazer. Eu tinha feito conexão Portugal e França, então eu tinha que saber qual era a minha connection. A segunda palavra era boarding. Boarding é
embarque. Então eu teria que saber onde é que seria o meu embarque. Junto a essa palavra já veio outra, que era gate. Gate, que era o meu portão. Gate. Além disso, eu precisava andar com o meu passport. Passport. Porque quando a gente passa pela alfândega, eles pedem o nosso passport. Quando a gente vai fazer check-in, eles também pedem o nosso passport, que afinal é a nossa identificação e de que a gente está legalizado para fazer aquela viagem. E também deveria ter cuidado com a minha luggage. Luggage. Luggage é o quê? É a minha bagagem. E eu precisava da minha luggage para tudo que eu fosse fazer. Afinal, as minhas coisas estavam ali, na minha mala, né? Que era a minha bagagem. Luggage. Então, para esse primeiro momento, olha quantas palavras nós já aprendemos. Passport, connection, luggage, gate. Mamãe, não. E luggage. Então, vamos lá? Connection, boarding, passport, gate e luggage. Então, quando eu cheguei no aeroporto da França, gente, eu estava super agoniada. Eu precisava urgentemente ir ao banheiro. E aí, qual foi a frase que eu usei para isso? Where is the restroom? Where is the restroom? Onde é o banheiro? E aí a pessoa falou, in front of, it's in front of. Ele falou que era logo lá em frente. Outra coisa que é importante a gente aprender são outros dois comandos, que são muito importantes, são os mais básicos, que é, além do in front of, nós também temos o to the left, que é a esquerda, to the left, e também to the right, à direita, to the right. E aqui a gente tem uma frase que ela já está pronta, então, que é where is the restroom? Where is the restroom? E ele respondeu, it's in front of. É logo lá na frente, certo? A segunda situação já aconteceu quando eu estava na alfândega. E aí a pessoa falou em francês, eu não sabia falar francês. Ela falou algo como passaporte e aqui veio. E aí eu falei para ele, sorry, I don't speak French. Sorry, I don't speak French. O que eu falei? Sinto muito, eu não falo francês. Sorry, I don't speak French. Então aí é que a gente começa a perceber que o inglês é uma das línguas mais faladas no mundo. Por quê? Porque ele trocou tranquilamente do francês dele para o inglês. E aí ele perguntou para mim, it's to work or to vacation? Ele perguntou se eu estava a trabalho ou se eu estava de férias. E aí eu respondi, I am on vacation. I am on vacation. E aí ele me perguntou, to work or on vacation? To work, a trabalho, or on vacation, de férias. E aí eu respondi, I am on vacation. I am on vacation. Eu estou de férias. Ou seja, aquilo queria dizer que eu estava no país para usufruir das minhas férias. I am on vacation. Então, se você for a trabalho, para qualquer viagem que seja, perguntarem isso, você está to work. I am to work. Eu estou a trabalho. I am to work. Se você está de férias, I am on vacation. Depois que a gente conseguiu atravessar a alfândega, eu percebi que a gente estava precisando de um carrinho para carregar nossas malas. Afinal, a gente tinha acabado de chegar. Estávamos eu, a minha filha, minha sogra e meu marido. Então, só aí nós tínhamos 3 malas enormes para a gente carregar. Então, eu cheguei com uma pessoa que estava identificada como alguém que trabalhava lá e pedi para ele, where can I get a trolley? Where can I get a trolley? O trolley é o carrinho, aqueles carrinhos que a gente usa para carregar as malas. Então eu precisava saber onde eu podia conseguir um trolley, um carrinho. Where can I get a trolley? E aí sim, pegamos as nossas malas e fomos para a área externa do aeroporto, do airport, que agora a gente já vai chamar de
airport. A gente foi para a área externa do airport. E lá tinha um segurança e o que eu perguntei para ele? Perguntei onde eu conseguiria pegar um táxi. Where can I take a taxi? Where can I take a taxi? E aí ele me falou de novo com um daqueles movimentos que a gente já deu uma olhada anteriormente. In front of, to the left. In front of, to the left. O que ele disse? Que era indo direto à esquerda, que eu iria encontrar os táxis. E aí eu perguntei para ele o quê? Where can I take a taxi? Where can I take a taxi? Onde eu posso pegar um táxi? E aí ele me respondeu in front of, to the left. In front of, to the left. Certo? Vamos dar uma revisadinha rapidinho aqui. A gente aprendeu onde pegar o táxi. A gente aprendeu também as direções. In front of, em frente. To the left, à esquerda. E to the right, à direita. Então foram essas situações básicas que eu precisei utilizar o inglês para poder conseguir me locomover e me comunicar com as pessoas. E aí a gente vai fazer mais uma revisãozinha para a nossa viagem. Começou com palavras básicas, que foram elas: connection, boarding, passport, gate e luggage. Vamos ver uma por uma de novo? Yes! Vamos lá. Connection é a nossa conexão, quando você pega um outro avião para poder chegar ao seu destino final. Boarding, embarque, boarding. E aí a gente já traz a próxima palavra, que é o gate, portão. Portão de embarque, boarding gate. Portão de embarque, boarding gate. Também a gente aprendeu a palavra passport. Passport. Não se esqueçam de andar com o seu passport em todos os lugares, certo? Porque ele vai ser a sua identificação, é o nosso passport. E por último, a palavra luggage. Luggage, que é o quê? As nossas bagagens. Não percam as suas bagagens. It's your luggage, certo? Além disso, a gente também aprendeu a perguntar onde é o banheiro e também aprendemos algumas direções. Eu perguntei porque eu estava com muita vontade de fazer xixi e eu falei o seguinte: Where is the restroom? Where is the restroom? Onde fica o banheiro? Onde é o banheiro? E aí ele falou para mim in front of, em frente. In front of. E aí a gente também aprendeu outras duas direções básicas. To the right, à direita. To the left, à esquerda. E in front of, em frente, certo? Outra situação foi quando a gente já estava na alfândega, que a gente quer sair de lá do aeroporto, né? E aí a pessoa perguntou para mim, to work or on vacation? To work or on vacation? Você está a trabalho ou você está de férias? Eu respondi que eu estava de férias. I am on vacation. Mas se você estiver a trabalho, não se esqueça de falar que você está I am to work. Eu estou a trabalho, certo? E a terceira situação é a situação em que eu precisava pegar um carrinho para a gente andar com as nossas malas, que era o trolley. Como é que a gente pergunta isso? Where can I have the trolley? Where can I have the trolley? Onde eu consigo pegar um carrinho? Que eu já estava com muitas malas e eu precisava otimizar o meu deslocamento. Where can I have the trolley? Onde eu consigo um carrinho. Por último, a gente saiu do aeroporto e eu precisei de pegar um táxi. E aí eu perguntei para a pessoa que trabalhava lá, Where can I have a taxi? Where can I have a taxi? E ele me disse, in front of. Onde eu consigo um táxi? E aí ele me respondeu, em frente. In front of, to the left. Em frente, à esquerda. E aí a gente volta para a questão das direções. In front of, em frente. To the left, à esquerda. To the right, à direita. E assim a gente acaba a nossa aventura lá no aeroporto. Eu fico muito feliz de você ter participado, ter ficado até aqui comigo. E no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre situações que acontecem no hotel, como fazer check-in, se a gente vai escolher um hostel ou se a gente vai escolher um hotel. Enfim, situações que acontecem quando a gente chega lá, certo? Eu espero...
Oi, meu amor! Então, eu espero que você tenha curtido essa aula, aprendido um pouquinho. E te encontro no segundo dia. Não se esqueçam de fazer o download do PDF que está aqui do lado ou aqui embaixo. E see you! Bye!